1 Coríntios ao remanescente crente de Israel. Corintia Aleph. Capítulo 5. O fato é que se relata entre vocês imoralidade sexual, a imoralidade que não se encontra nem entre as nações. Um homem está vivendo com a esposa de seu pai. E vocês se orgulham disso? Não deviam na verdade estar de luto para que o homem que cometeu esse ato fosse tirado do seu meio? Embora eu esteja ausente em corpo, estou presente em espírito, e já julguei o homem que fez isso, como se eu estivesse aí com vocês. Quando estiverem reunidos em nome do nosso mestre Yahusha, sabendo que estou com vocês em espírito com o poder do nosso mestre Yahusha, entreguem esse homem ao maligno, para a destruição da carne, a fim de que o espírito seja salvo no dia do rei. O seu motivo de orgulho não é bom. Não sabem que um pouco de fermento leveda a massa toda? Eliminem o velho fermento, para que sejam massa nova, sem fermento, como de fato são. Pois, realmente, Machia, o nosso Cordeiro Pascual, já foi sacrificado. Portanto, celebremos a festividade, não com velho fermento, nem com o fermento da maldade e da impiedade, mas com pães sem fermento, de sinceridade e de verdade. Eu lhes escrevi na minha carta que parassem de ter convivência com os que praticam imoralidade sexual, não querendo dizer toda a convivência com as pessoas deste mundo que praticam imoralidade sexual, ou com os gananciosos, com os extorsores ou com os idólatras. Nesse caso, vocês teriam realmente de sair do mundo. Mas eu lhes escrevo agora que parem de ter convivência com qualquer um que se chame de irmão, mas que pratique imoralidade sexual, ou que seja ganancioso, idólatra, injuriador, beberrão ou extorsor. Nem sequer sentem à mesa com tal homem. Pois o que eu tenho a ver com o julgamento dos de fora? Não são vocês que julgam os de dentro, ao passo que o Criador julga os de fora? Afastai o mal do meio de vós. 1 Coríntios ao remanescente crente de Israel. Corintia Aleph. Capítulo 6. Quando algum de vocês tem uma questão contra outro, como se atreve a ir a juízo perante os injustos, e não perante os justos? Ou vocês não sabem que os justos julgarão o mundo? E se o mundo será julgado por vocês, será que vocês não são capazes de julgar questões de tão pouca importância? Não sabem que nós julgaremos mensageiros? Então por que não questões desta vida? Se vocês, então, têm questões desta vida para serem julgadas, por que vocês escolhem como juízes a homens que são vistos com desaprovação pela congregação? Digo isso para induzi-los à vergonha. Será que não há nenhum homem sábio entre vocês que possa julgar entre seus irmãos? Em vez disso, irmão vai a juízo contra irmão, e isso perante descrentes. Realmente, já é uma derrota para vocês quando movem ações judiciais uns contra os outros. Não seria melhor sofrer a injustiça? Não seria melhor ficar com o prejuízo? Pelo contrário, vocês fazem injustiça e causam prejuízo, e isso a seus irmãos. Ou será que vocês não sabem que os injustos não herdarão o reino do Criador? Não se enganem. Os que praticam imoralidade sexual, os idólatras, os adúlteros, os efeminados, os homens que praticam o homossexualismo, os ladrões, os gananciosos, os beberrões, os injuriadores e os extorsores não herdarão o reino do Criador. E no entanto, isso é o que alguns de vocês foram. Mas vocês foram lavados, vocês foram purificados, vocês foram declarados justos no nome do Mestre Yahusha Machia e com o Espírito do nosso Criador. Tudo me é permitido, mas nem tudo é vantajoso. Tudo me é permitido, mas não me deixarei ser controlado por nada. O alimento é para o estômago, e o estômago para o alimento, mas o Criador reduzirá ambos a nada. O corpo não é para imoralidade sexual, mas o corpo é para o Criador, e o Criador é para o corpo. Mas o Criador levantou o Mestre e também levantará a nós da morte, por meio do seu poder. Vocês não sabem que os seus corpos são membros do Machia? Deveria eu, então, tirar os membros do Machia e uni-los a uma prostituta? De modo algum. Vocês não sabem que aquele que se une a uma prostituta é um só corpo com ela? Pois está dito: serão dois em uma só carne. Mas quem está unido ao Mestre é um só em espírito com ele. Fujam da imoralidade sexual. Qualquer outro pecado que o homem possa cometer é fora de seu corpo,
Mas quem pratica a imoralidade sexual peca contra o seu próprio corpo. Vocês não sabem que o seu corpo é o templo do Espírito Eterno que está em vocês? E foi-lhes dado pelo Criador? Além disso, vocês não pertencem a si mesmos, pois foram comprados por um preço. Portanto, louvem o Criador no corpo de vocês. 1 Coríntios ao remanescente crente de Israel. Corintia Aleph. Capítulo 7. Agora, quanto às coisas sobre as quais vocês escreveram, é melhor que o homem não toque em mulher, mas, visto que há tanta imoralidade sexual, que cada homem tenha a sua própria esposa, e que cada mulher tenha o seu próprio marido. O marido dê à esposa o que lhe é devido, e faça a esposa o mesmo para com o marido. A esposa não tem autoridade sobre o seu próprio corpo, mas sim o marido. Do mesmo modo, o marido não tem autoridade sobre o seu próprio corpo, mas sim a esposa. Não privem um ao outro do que é devido, a não ser por consentimento mútuo, por um tempo determinado, para que dediquem tempo à oração e depois se unam novamente, a fim de que o maligno não os tente pela sua falta de autodomínio. No entanto, digo isso como concessão, não como ordem. Mas eu queria que todos os homens fossem como eu. Entretanto, cada um tem o seu próprio dom da parte do Criador, um desse modo, outro daquele modo. Agora, digo aos que não são casados e às viúvas que é melhor para eles que permaneçam assim como eu. Mas, se não tiverem autodomínio, que se casem, pois é melhor se casar do que ficar ardendo de paixão. Aos casados ordeno, não eu, mas o mestre, que a esposa não se separe do marido. Mas, se ela se separar, que permaneça sem se casar, ou então que se reconcilie com o marido, e o marido não deve deixar a esposa. Mas aos outros digo eu, sim, eu não, o mestre. Se algum irmão tem esposa descrente, e ela está disposta a ficar com ele, que ele não a deixe, e se uma mulher tem marido descrente, e ele está disposto a ficar com ela, que ela não deixe o marido. Pois o marido descrente está purificado em relação à esposa, e a esposa descrente está purificada em relação ao marido. Do contrário, os seus filhos seriam impuros, mas agora são puros. No entanto, se o descrente decidir deixá-la, que a deixe. O irmão ou a irmã não estão sob obrigação nessas circunstâncias, mas o Criador chamou vocês à harmonia. Pois esposa, como sabe se não salvará o seu marido? Ou marido, como sabe se não salvará a sua esposa? Contudo, que cada um ande conforme a porção que Yahweh lhe deu, conforme o Criador o chamou. E assim dou esta ordem em todas as congregações. Alguém já era circuncidado quando foi chamado? Que não desfaça a circuncisão. Alguém era incircunciso quando foi chamado? Não seja circuncidado. A circuncisão não significa nada, e a incircuncisão não significa nada. O que importa é a obediência aos mandamentos do Criador. Que cada um permaneça no estado em que foi chamado. Você foi chamado quando servo? Não se preocupe com isso, mas, se puder ficar livre, aproveite a oportunidade. Pois todo aquele que era servo quando foi chamado no Mestre é agora o liberto que pertence ao Machia. Igualmente, aquele que era livre quando foi chamado é agora servo do Machia. Vocês foram comprados por um preço, parem de se tornar servos de homens. Irmãos, que cada um permaneça diante do Criador no estado em que foi chamado. Agora, no que se refere aos que são virgens, não tenho ordem da parte do Criador, mas dou a minha opinião como alguém que é fiel pela compaixão do Criador. Portanto, penso que é melhor o homem continuar como está, em vista das dificuldades atuais. Você está amarrado a uma esposa? Pare de tentar ficar livre. Você não está amarrado a uma esposa? Pare de procurar uma esposa. Mas, mesmo que você se dê em matrimônio, não comete pecado. E se uma pessoa virgem se casa, não comete pecado. No entanto, os que fizerem isso terão dificuldades na vida. Mas eu estou tentando poupá-los disso. Além disso, digo o seguinte, irmãos. O tempo que resta é reduzido. De agora em diante, aqueles que têm esposa vivam como se não tivessem. Os que choram, como quem não chora, os que se alegram, como quem não se alegra, os que compram, como quem não possui. E os que fazem uso do mundo, como quem não o usa plenamente. Porque a cena deste mundo está mudando. Realmente, quero que vocês estejam livres de preocupação.
O homem que não é casado se preocupa com as coisas do Criador, em como pode agradar o Criador. Mas o homem casado se preocupa com as coisas do mundo, em como pode agradar a esposa, e está dividido. Além disso, a mulher não casada e a virgem se preocupam com as coisas do Criador, para serem puras tanto no corpo como no espírito. No entanto, a mulher casada se preocupa com as coisas do mundo, em como pode agradar ao marido. Digo isso para o seu próprio bem, não para lhes impor restrições, mas para induzi-los a fazer o que é apropriado e a servir constantemente ao Criador, sem distração. Mas, se alguém, por ficar sem se casar, acha que está se comportando de modo impróprio, e se ele estiver além da flor da juventude, então isto é o que deve ocorrer. Que ele faça o que quer, ele não peca. Que se casem. No entanto, se alguém estiver resolvido no coração em não sentir necessidade, mas tiver controle sobre a sua própria vontade e tiver tomado no seu próprio coração a decisão de não se casar, ele fará bem. Assim também, aquele que se casa faz bem, mas aquele que não se casar fará melhor. A esposa está amarrada ao marido durante todo o tempo em que ele estiver vivo. Mas, se o seu marido adormecer na morte, ela estará livre para se casar com quem quiser, somente com os que forem da mesma fé. Na minha opinião, porém, ela será mais feliz se permanecer como está, e estou certo de que tenho também o Espírito do Criador. 1 Coríntios ao remanescente crente de Israel. Corintia Aleph. Capítulo 8. Agora, sobre os alimentos oferecidos a ídolos. Sabemos que todos nós temos conhecimento. O conhecimento enche a pessoa de orgulho, mas o amor edifica. Se alguém pensa que conhece alguma coisa, ainda não conhece como deveria. Mas, se alguém ama o Criador, esse é conhecido por ele. Quanto a comer alimentos oferecidos a ídolos, sabemos que o ídolo não é nada no mundo, e que não há outro Criador, senão um só. Pois, embora haja os que são chamados deuses, quer no céu, quer na terra, assim como há muitos deuses, e muitos dos senhores, para nós há realmente um só Criador, o Pai, de quem procedem todas as coisas, e nós existimos para ele, e há um só Mestre, Yahshua Mashiach, por meio de quem são todas as coisas, e nós existimos por meio dele. No entanto, nem todos têm esse conhecimento. Mas alguns, devido à familiaridade que tinham com os ídolos, comem o alimento como algo sacrificado a um ídolo, e a consciência deles, que é fraca, fica contaminada. Mas o alimento não nos aproximará do Criador, não seremos piores se não comermos, nem melhores se comermos. Tomem cuidado, porém, para que o seu direito de escolha não se torne de algum modo uma pedra de tropeço para os que são fracos. Pois, se alguém vir você, que tem conhecimento, tomando uma refeição no templo de um ídolo, será que a consciência daquele que é fraco não ficará ousada a ponto de ele comer alimentos oferecidos a ídolos? Assim, pelo conhecimento que você tem, está sendo arruinado aquele que é fraco, seu irmão pelo qual Mashiach morreu. Quando vocês pecam assim contra os seus irmãos e ferem a consciência fraca deles, estão pecando contra o Mashiach. É por isso que, se o alimento fizer o meu irmão tropeçar, nunca mais comerei carne alguma, para que eu não faça o meu irmão tropeçar.